amados, graça e paz. Hoje é sexta-feira, é dia de estudarmos a palavra de Deus. E nós assim seguimos a nossa revista Multiplicação da nossa editora Batista Independente. A lição de hoje está imperdível. Fique aí até o final, porque na lição de hoje, a lição de número 12, nós vamos assim aprender, nós vamos estudar motivos para um Natal pleno de alegria. Fique aí até o final, não saia daí, porque queremos conhecer, assim, razões, vamos apresentar razões, boas razões, para celebrar o Natal. Eu sei que não há provas científicas da data exata do nascimento de Jesus. Muitos entram em discussões terríveis a respeito desta data. Mas quem somos nós para mexer no calendário? Não, hoje, a intenção não é trazer uma discussão se Jesus nasceu ou não nasceu no dia 25 de dezembro. Nós queremos dizer algo. Jesus nasceu, amém? E pela fé aceitamos este fato. Ele nasceu para mudar a história da humanidade. Tanto é que a história se divide ao meio, antes e depois de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Natal é uma data especial. Você pode celebrar esta data como um religioso, como um feriado sem sentido espiritual, mas você pode e também deve celebrar como servo, como discípulo de Jesus, dando a Ele todo o significado, dando ao Eterno todo o sentido. O que é tão especial acerca do Natal? Qual a importância desta data? Vamos nesta lição aprender um pouco mais a respeito. Motivos para um Natal pleno de alegria. O texto áureo, Mateus 2,11, diz para nós: ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Nesta lição, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Natal cristão, a mensagem de boas novas a todos os povos. Queremos ainda nesta lição perceber a alegria no nascimento, na comunhão, na ressurreição do Filho de Deus. Vamos aos textos bíblicos inspirativos que encontram-se em Lucas capítulo 2, versículo 8 a 16. Depois vamos para João capítulo 1, 14. Eu vou fazer a leitura. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, a paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém
E vejamos isso que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Agora João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Como dissemos na introdução, como já foi dito, não há provas científicas da data exata do nascimento de Jesus Cristo. No entanto, através do testemunho das Escrituras e pela fé, nós aceitamos o fato mais importante: Jesus nasceu. Amém? E não podemos, de forma alguma, desprezar o contexto do fato, do cumprimento de uma promessa feita desde a fundação do mundo, lá em Gênesis 3,15, repetida ao longo da história e confirmada ao profeta Isaías 700 anos antes deste acontecimento, que é o nascimento de Jesus. Nesta lição, vamos aqui apresentar 3 boas razões para celebrar o Natal. A relevância: Deus veio ao mundo. O texto de Filipenses 2,7 afirma que Jesus abriu mão de tudo, de toda a sua glória, tornando-se servo semelhante a qualquer um de nós, para cumprir um propósito maior de Deus. Mas o Natal não foi um imprevisto, o Natal não foi um improviso, não foi um improviso. Da parte de Deus ele improvisou isso, não. Foi sim o cumprimento da palavra de Deus. O primeiro Natal foi o grande acontecimento que marcou a história do mundo, antes e depois de Cristo. Ali se cumpriram as palavras de Isaías. Isaías, no capítulo 7, 14, também no capítulo 9, 6, ainda de Miqueias 5,2, que ele nasceria de uma virgem, seu nome seria Emanuel, significa literalmente o nome Emanuel, Deus conosco. Jesus, assim, amados, foi anunciado com o título de nobreza, conforme Isaías nos descreve: maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. O profeta Miqueias, ainda, amados, esclarece dizendo assim: ó Belém, Efrata, você é apenas uma pequena vila da Judéia, mas será o lugar onde vai nascer o meu rei, que vive desde antes do mundo existir. Miqueias 5,2. Jesus não foi criado para resolver um problema de última hora. Havia uma promessa. Jesus não nasceu para trazer a nós, queridos, para trazer a nós bens para esta terra, tesouros para esta terra. Não para solucionar o problema deste mundo, mas para solucionar o problema do ser humano. Entenda, amados, que não foi algo de última hora. Houve todo um planejamento no céu para que o Criador viesse a esta terra. Deus nos amou. Amém? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu único filho para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenha a vida eterna. Portanto, o Natal nos desperta para crer nos milagres, na manifestação plena da fé que transforma o impossível em possível. Este ser humano que estava destinado ao inferno, mas este nascimento mudou toda a história. O Natal cria no homem este sentido de louvor e glorificação. Portanto, podemos definir o Natal como mais um grande motivo para dar glória a Deus. Precisamos render a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Precisamos render a Ele. Amém? Você já parou para pensar como seria o mundo sem Jesus? Sem essa esperança viva? Você já parou para refletir a respeito disso? Reflita, porque Ele, amados, Ele veio para você. Amém? O segundo motivo, Deus veio para você. 1 João 3,15, nos é revelado o motivo da vinda de Cristo. Eu sei que as pessoas, elas são muito apegadas a super-herói. Desde muito cedo, esse contexto de que primeiro espelha-se nos pais, aqui traz a devida proteção, o que não é errado, nós precisamos sim sentir segurança e os pais precisam transmitir essa segurança aos seus filhos. Depois, dentro do relacionamento conjugal também, tanto a esposa quer se sentir segura no seu lar, protegida pelo seu cônjuge, ela sai de um ambiente de proteção, que é o seu lar, depois ela tem, que é o lar composto pelos seus pais, seus irmãos, e depois ela entra ela forma, não é mesmo, o seu lar com o seu esposo e quer essa devida proteção. Não é porque é o homem que ele também não quer se sentir um lugar de apoio no lar, certo? E nós crescemos com isso. E quando essa situação de alguém que se espelha, alguém que se admira, alguém que quer se sentir seguro, protegido, quer que outra pessoa faça isso, e nós vamos indo nesse contexto. Mas aonde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar no sentido que o eterno, ele nasceu, ele veio para este mundo para nos dar esta segurança. Mas não uma segurança só nesse contexto terreno, só nesse contexto terrestre, mas uma segurança eterna. Amém? O Salvador, ele nasceu para nos dar esta segurança eterna, para mudar a história da humanidade, para mudar a história das nossas vidas. O nosso espírito é eterno e ele precisa sentir-se seguro. Por isso, se o ser humano nasce com um vazio imenso dentro de si, que só pode ser preenchido pelo seu Criador. Amados, meu ouvinte, atenta para algo, para a profundeza desta palavra. Ele nasceu para trazer a você a segurança eterna de salvação. Veja só, ele veio para você, ele veio por você, ele veio por mim. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado?
1 João 3,5. Nada nos transmite mais segurança do que saber que Deus é conosco, do que Ele, nada nos dá mais segurança do que saber, eu tenho alguém pelo qual eu posso contar. Ele se chama Jesus. Ele nunca vai me desapontar. Será que você tem noção disso? E você que ainda não recebeu Jesus, entenda neste momento que Ele veio para isso. Quando temos essa noção, tudo se torna possível. Tudo se torna possível. Não estamos sozinhos. Deus está sempre conosco, de braços abertos para nos receber. Mas o problema é que muitas vezes nós não estamos assim para recebê-lo. E ele é muito educado. Ele não vai chegando e atropelando tudo como o inimigo das nossas almas faz, mas ele é muito educado. Ele sempre bate a porta. E o problema é que muitas vezes nós não queremos estar com ele. Ele quer estar conosco. Por isso, até o seu nome, Emanuel, Deus conosco. Frequentemente, nos afastamos de Deus. Frequentemente, nós viramos as costas para Deus. Não sabemos porquê das coisas da vida, muitas vezes não vão bem e as pessoas afastam-se de Deus. Mesmo assim, Deus continua amando este ser, esse indivíduo que afastou-se dele. Ele continua amando. Por isso, se você afastou-se de Deus, entenda que Ele ainda te ama. E Ele quer a cada dia aproximar mais de você. Deus continua amando a humanidade. Não o pecado cometido pela humanidade, mas Ele continua amando e desejando ser o seu Deus, tê-lo como seu povo. Jeremias 7:22. É interessante que os pastores, quando recebem aquela notícia, ali no campo, cuidando do seu rebanho, saíram dali e anunciaram as boas novas a todos. Nasceu o Criador. Aqueles pastores foram transformados naquele encontro com Jesus. Uma nova perspectiva apareceu em suas vidas. Deixaram a rotina, saíram do trivial, pois havia encontrado uma nova razão para viver. Anunciar as boas novas. Portanto, meu amado, minha amada, submeta a sua vida ao plano maior, que é o plano de Deus. Submeta a sua vida a Ele. Ele não vai fazer algo grande em sua vida somente por fazer. Ele o fará se você estiver disposto. Se você estiver disposta, você mulher, a submeter-se ao plano dele. É desta forma que acontece. Os pastores deixaram seus campos para estar com Jesus. O que você precisa deixar para estar com Jesus? O que você precisa deixar para trás neste Natal para ter mais intimidade e comunhão com Jesus? Reflita a respeito disso. O terceiro motivo, amados, a terceira razão. A primeira razão é a relevância. Deus veio ao mundo. O segundo é o motivo. Deus veio para você, veio para mim. Ele veio por nós. E o terceiro, a terceira razão é o resultado. Você pode conhecer a Deus? Jesus revelou o que realmente é o reino dos céus.
e em que consiste o reino dos céus. Os judeus queriam um reino, ou queria um rei que pudesse livrá-los da escravidão. Queria alguém que pudesse resolver os problemas da nação. Queria um rei que pudesse ali livrá-los do domínio romano. Os pecadores precisavam de alguém que se sacrificasse por eles. O plano de Deus é sempre maior. Não é um plano para um dia, 2 dias, mas é um plano eterno. É um plano que está relacionado à salvação da sua alma. Entenda isso neste momento. Jesus começa a mostrar, queridos, o que disse depois o apóstolo Paulo, que o reino de Deus não consiste em comida, nem bebida, mas viver a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo. O apóstolo Paulo depois diz isso lá em Romanos 14, 17. No Sermão do Monte, Jesus, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, mais precisamente, quando ele fala a respeito, ele revela ali aos ouvintes a verdadeira constituição do reino. O importante, amados, aqui o importante mestre da lei, chamado Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo 3, você observa que ele foi ter com Jesus na calada da noite, porque durante o dia ficar constrangido como um mestre da lei, ir ter com Jesus, encontrar com aquele ali que havia, era chamado de o Nazareno, não é mesmo? Então, como encontrar com alguém desse tipo? É uma coisa muito incerta para eles, mas ele foi ter com Jesus. Leia depois João capítulo 3. E ele ficou espantado com a forma em que Jesus apresenta a ele o reino. Porque Jesus diz para ele, é necessário nascer de novo. O processo de transformação do reino nunca começa por fora, mas começa de dentro para fora. Não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora essa transformação. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantas pessoas estão presas, ainda estão presas, amados? Isso até alguns religiosos. Vamos dar o nome de religiosos? Não fica chateado comigo, mas vamos dar o nome de religiosos, certo? Aparenta, tem uma vida aparente ali de santidade e tal, mas estão presos a situações, presos e muitas vezes não têm essa força, essa liberdade para adorar, não houve essa transformação de dentro para fora. Mas quando esse processo começa de fora para dentro, uma imposição, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Quem falou que você pode usar esse tipo de corte de cabelo? Quem falou que você pode fazer isso e aquilo? Uma imposição, certo? Quando é imposto assim, queridos, não há uma transformação no coração. No primeiro momento, a pessoa, o que ela vai fazer é o quê? Aquilo que está sendo impossibilitado dela fazer, ela vai querer fazer. É dessa forma. Porque a lei, ela só provoca a pessoa, só instiga a pessoa a fazer o fora. Jesus, ele propõe o quê? Metanoia, mudança.
E essa mudança é de dentro para fora. Ocorre o quê? Mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de atitude, ocorre toda a transformação. Isso acontece como uma semente que cai no solo e germina. Ela morre, ali é necessário morrer para nascer. Então, se não morrer o velho, não tem como nascer o novo. O velho homem, não tem como nascer um novo homem, uma nova mulher. Não há essa possibilidade. Isso aconteceu comigo. E eu sei que isso pode acontecer com você que está me ouvindo, me assistindo. Porque é assim que ocorre. Houve uma transformação interna para que o externo pudesse ocorrer. Mas quem fez isso? Jesus. Ele tem o poder. Este é o resultado, uma transformação. Deus Pai revela através de seu Filho Jesus a inauguração de um novo tempo, o tempo da graça, o tempo que começou pequeno, humilde, discreto, um tempo em que o homem ainda pôde rejeitar, sufocar, pisar, até mesmo deixar murchar, conforme lá a passagem da semeadura, não é mesmo? Ainda assim o poderoso pode mudar corações, dar vida, trazer à terra as bênçãos do reino de Deus, do reino celestial. No entanto, eu preciso dizer algo. Este tempo está caminhando para o fim. O tempo da graça está caminhando para o fim. Jesus nasceu, Jesus veio, começou o tempo da graça, mas esse tempo está caminhando para o fim. A Bíblia afirma que Jesus voltará para buscar os seus, e na sua volta nós veremos o seu reino e poder e grande glória, quando surgirão novos céus e nova terra. Ainda que vivamos num mundo tão criativo, dinâmico, cheio de oportunidades, o coração do homem é o mesmo. Da mesma forma, quando Jesus nasceu lá em Belém, ainda é hoje o coração do homem. Eu sempre digo que só vai mudando os protagonistas da história, mas este coração duro, pecaminoso, onde carrega-se a herança do pecado original, ainda hoje é assim. O coração do homem é o mesmo também, no sentido carente de significado, de propósitos. A celebração do Natal é um feito especial para cada um de nós. É uma porta de oportunidade para continuarmos anunciando as boas novas do Evangelho. Você tem anunciado Jesus? Que neste Natal, o mais belo dos presentes seja você receber Jesus em seu lar. Eu digo uma outra palavra. A primeira foi para os que já receberam Jesus. A segunda é para os que ainda não receberam. Você já recebeu Jesus em sua casa, em seu coração? Este Natal é tempo de oportunidade. Que o maior presente em seu lar seja você receber Jesus em seu lar. Eu sei que a nomenclatura para o Natal mudou. O Natal tem sido de árvores, presente, o Natal tem sido de bens, mas tem deixado esta ternura, esta humildade, esta paz.
E o Senhor quer, neste Natal, que nós desfrutemos de um Natal pleno de alegria, de paz, de boas novas em nosso lar. Que o seu maior presente neste Natal não seja bens materiais, mas que seja você receber Jesus, porque onde Ele está, há transformação, a alegria, a paz, a saúde, a bonança. Em Lucas 2, 26, 16, lemos que os pastores foram apressadamente correndo, porque há isso, urgência. Não pode ser algo deixado para trás. Urgentemente precisamos de Jesus nos lares, para que possa a cada dia viver um novo tempo. Não perca tempo, receba Ele em seu lar, assim como os pastores urgentemente, receba Ele. Eles partiram para a prática, eles não ficaram só na notícia. Você está ouvindo esta notícia pela primeira vez? Parta para a prática. Natal é o encontro da criatura com o Criador. Que este Natal possa ser o encontro do pecador com o santo, do perdido com o Salvador. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Isaías 55, 6. Tenha isso em mente. Amanhã pode ser tarde, como diz a canção do hino 259 do cantor cristão. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, que destino terá a tua alma? Qual será o futuro, o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Tenha em mente isso. Amanhã pode ser muito tarde. Você pode, neste Natal, fazer a diferença, recebendo Jesus em seu lar, convidando Ele para o seu lar, o aconchego do seu lar, para que tudo possa se transformar, inclusive este vazio que tem dentro de você. Oremos para que Ele possa vir sobre as nossas vidas. Senhor, neste momento nós elevamos a nossa voz em oração. Nós buscamos a Ti, ó Deus. Tu és a nossa única esperança para este mundo. Eu sei que os dias são difíceis, mas Tu és a nossa única esperança. E eu, Joselene, eu deposito a minha esperança em Ti. E eu peço que o Senhor vá em direção a cada coração. Eu sei que os corações estão sem esperança, estão muitos amedrontados, aterrorizados, mas onde chegam as boas novas de salvação, há diferença, há transformação. E eu sei que este coração que está sendo aberto, o Senhor pode chegar e transformar. Que o Senhor possa, ó Pai, mudar a história de cada um, em nome de Jesus. E que neste Natal nós possamos, ó Pai, desfrutar da paz, da alegria, desfrutar, ó Deus, de saúde, desfrutar, ó Deus, da Tua presença transformadora. Porque onde o Senhor chega, há mudança, há transformação. Nossa gratidão ao Senhor por ter deixado toda a sua glória e ter vindo, nascido, morrido
em uma cruz em prol dos nossos pecados. Nossa gratidão ao Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Lembrando que se você ainda não se inscreveu aí no canal, se inscreva. É muito importante para nós. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.